tarde, a paz de Senhor Jesus, todos os irmãos. Retornamos agora para tratar sobre a abordagem da leitura diária de terça-feira, né, com um subtema: o exemplo de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Iremos fazer a leitura em Hebreus capítulo 12, o verso de número 2. Lembrando que estamos no tópico que relata sobre a corrida proposta, né? Então nós vamos tratar agora referente ao exemplo de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A leitura está em Hebreus capítulo 12, do verso número 2. Façamos a leitura então. Diz assim a palavra do nosso Deus: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu quero relatar aqui nessa abordagem que a ênfase, né, que o autor está querendo chamar a nossa atenção nesse versículo está no correr, né? Estamos falando de uma maratona, de uma corrida, quando você corre, né, sempre olhando para Jesus. Vamos dizer que assim como é feito o treinamento, né, muitas das vezes do maratonista, o seu técnico vai na frente, justamente ele com o relógio, para poder marcar o tempo que ele está executando a sua corrida, para saber se haverá necessidade de aumentar, intensificar, ou se está num bom treino, numa boa corrida o atleta, né? Assim é Jesus nas nossas vidas, né? Jesus ele veio, ele mostrou como deveria ser a cadência da nossa corrida, como deveria ser a forma que nós deveríamos correr, né, nessa maratona, para que nós não viéssemos a nos cansar no meio do caminho, para que nós, até mesmo se viéssemos a cansar, perseverarmos na fé. Então, a ênfase maior do autor é colocar e provocar em nós leitores, até mesmo nos leitores do primeiro século, que a nossa vida terrena, a nossa corrida terrena, ela tem sempre que estar sendo focada em Cristo Jesus, conforme Cristo ele andou aqui nessa terra, conforme Cristo ele correu essa maratona, assim nós podemos dizer, para entrar no contexto do estudo. Então vamos tratar do olhando para o autor e consumador da fé. Como nós acabamos de falar, como competidores, como corredores, como atleta, nós devemos nos empenhar na corrida, nos preparando para que essa corrida ela venha a ser de bom êxito, nos preparando para que nós não venhamos a olhar ou desanimar no meio do caminho. Há muitos anos nós não temos ouvido isso mais nos púlpitos, que o obreiro que põe a mão no arado, ele de maneira nenhuma pode olhar para trás, porque senão ele vai perder a forma correta de arar a terra, né? E nós temos visto nos dias atuais muita gente retrocedendo, retornando. No meio da corrida não tem permitido ou não tem alcançado o êxito ou aquilo que Deus tem colocado de propósito, que é chegarmos até o final, né? Então, para isso, para que nós consigamos manter ou chegar até o final, o autor ele chama a nossa atenção olhando, ou seja, fixando, estando sempre atento ao autor. Quem é o autor e consumador da nossa fé? E ele mesmo diz. E o interessante é que o autor dos Hebreus ele não fala muito da vida terrena de Cristo. É pouco falado, ele fala mais da parte divina, da divindade, do que ele veio fazer, aquilo que era a sombra do Antigo Testamento, é aquele que ele cumpriu, né, no seu processo de divindade. Mas agora ele coloca a cruz, ele fala da cruz. E quando ele fala da cruz e coloca o seu nome Jesus, que era o seu nome, né, humano, ele coloca e nos faz entender que Jesus ele correu a sua campanha da mesma maneira que nós corremos a nossa. Então, nós devemos sempre manter os nossos olhos fixados, devemos fazer sempre, não podemos deixar que nunca, melhor dizendo, venha algo atrapalhar ou tirar a nossa atenção e o nosso foco de estar visando, olhando, fixando os nossos olhos ao alvo. E o nosso alvo, nós sempre costumamos dizer que o nosso alvo ele é Cristo. Então que nada venha tirar a nossa atenção. Mas como não vamos perder a atenção? Nós devemos manter o foco em Jesus, né? Como nós temos repetido. E aí me faz entender e lembrar que em Filipenses capítulo 1, versículo número 6, o apóstolo Paulo ele traz uma ideia similar
E o interessante é que Jesus, ele nos dá o alicerce, ele nos mostra o caminho. Ele diz na sua palavra, eu sou o caminho, né? E aí Jesus nos dá o caminho correto, a forma exata, o dever, como nós devemos andar e correr nessa nossa trajetória. E é interessante dizer que o alicerce da nossa fé, o alicerce, a confiança, a certeza, é que Jesus, ele nos prometeu e ele é Deus, ele vai cumprir, né? Então o apóstolo Paulo encoraja os filipenses, né? Aí ele diz assim, quem começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós temos essa certeza, essa firme certeza de que Jesus, ele há de cumprir com a sua promessa. Costumamos dizer, falamos na última lição, que Deus, ele prometeu salvar a humanidade. E Deus, ele salvou a humanidade, né? Está salvando, permitiu que através de Jesus a humanidade fosse salva, né? Ele prometeu, como está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, prometeu enviar alguém para que pudesse nos salvar. E ele enviou Jesus. Jesus veio a essa terra, cumpriu tudo aquilo que deveria ser cumprido e nos deu acesso à salvação. E ele prometeu também, irmãos, que haveria de enviar o Consolador, ou seja, o Espírito Santo. Em Atos Apóstolos capítulo 2, nos confirma que o Espírito Santo de Deus, ele foi enviado e passou a habitar, como diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, a habitar em nós. Mas ele também fez uma outra promessa, ele fez a promessa de que ele irá voltar para levar os seus escolhidos, aqueles que foram chamados e aqueles que haverão de herdar a vida eterna. Talvez você pense assim, mas ainda isso não aconteceu. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tenha a certeza que se ele cumprir, se ele prometeu, ele há de cumprir. E nós temos visto a sociedade, a cultura, tudo aquilo que a ciência, tudo aquilo que a palavra de Deus ela tem se fundamentado, a natureza, tudo aquilo que a Bíblia tem falado de que vai acontecer, tem visto aos nossos olhos, tem sido patente e tem sido nu essa questão. Então, fique firme, não desespere-se, não se desvie da tua atenção. Creia que Jesus, ele está às portas, que creia que Jesus está voltando, que você possa dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas precisamos analisar aí nesse texto com a ideia de que os judeus que logo se converteram no primeiro século, por isso que nós falamos que Jesus está às portas, eles tinham, era muito frágil, a maioria deles tinha acabado de sair do judaísmo. O judaísmo era um ritual cerimonial de milênios, ou seja, as pessoas já estavam muito acostumadas e enraizadas com esse tipo de religião. Portanto, o autor, ele chama a atenção para Cristo quando ele diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, o qual o gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou à destra do trono de Deus. Ou seja, Jesus, ele veio para algo, ele cumpriu, ele não desistiu no meio do caminho, ele sofreu todas as dificuldades, porém ele não parou, ele não abandonou a carreira ao qual lhe foi proposta. E que nós não venhamos abandonar, que nós sejamos esse testemunho, tenhamos essa firme certeza de que as coisas podem até mesmo ficar dificultosas. Como ele diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ou seja, seja animado, execute o que foi proposto a ti com seriedade, com eficácia, não desista, não volta atrás, seja perseverante. Então, amado, se Jesus passou por todas essas dificuldades e concluiu a sua tarefa aqui na terra, assumiu o seu lugar no céu e agora nos certifica sobre a assistência divina na corrida proposta para ele, que nós não venhamos a desistir, que nós não venhamos a retornar, retroceder, abandonar a carreira, porém que venhamos a andar para frente, perseverante, confiante, porque Jesus, ele há de nos ajudar, ele há de concluir a boa obra em nome de Jesus. Essa é a nossa certeza, e a certeza que tenho certeza que os meus irmãos também têm a mesma certeza que eu tenho, de que ele está às portas, que ele vai voltar para levar a tua igreja lavada e remida pelo teu sangue para os céus. Isso é a nossa certeza, é a nossa esperança, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus.